A paz do Senhor, amados. Meu nome é Fernanda Lima, faço parte da equipe do Ministério Idosos nos Sonhos de Deus, da Assembleia de Deus Betel, e hoje daremos continuidade à leitura da Bíblia Sagrada. Hoje, a leitura de número 107, que se encontra em Romanos, do capítulo 9 ao capítulo 11, e Provérbios 21, do versículo 17 ao 31. Romanos, capítulo 9. Em Cristo digo a verdade, não minto, dando-me testemunho à minha consciência no Espírito Santo. Tenho grande tristeza e contínua dor no meu coração, porque eu mesmo poderia desejar ser separado de Cristo, por amor de meus irmãos, que são meus parentes segundo a carne, que são israelitas, dos quais é a adoção de filhos, e a glória, e os concertos, e a lei, e o culto, e as promessas, dos quais são os pais, e dos quais é Cristo, segundo a carne, o qual é sobre todos Deus bendito eternamente. Amém. Não que a palavra de Deus haja faltado, porque nem todos os que são de Israel são israelitas, nem por serem descendência de Abraão são todos filhos, mas em Isaque será chamada a tua descendência. Isto é, não são os filhos da carne que são filhos de Deus, mas os filhos da promessa são contados como descendência. Porque a palavra da promessa é esta: por este tempo virei, e Sara terá um filho. E não somente esta, mas também Rebeca, quando concebeu de Isaque, nosso pai. Porque, não tendo eles ainda nascido, nem tendo feito bem ou mal, para que o propósito de Deus, segundo a eleição, ficasse firme, não por causa das obras, mas por aquele que chama. Foi-lhe dito a ela: o maior servirá ao menor. Como está escrito: amei Jacó e aborreci Esaú. Que diremos, pois? Que há injustiça por parte de Deus? De maneira nenhuma. Pois diz a Moisés: compadecer-me-ei de quem me compadecer, e terei misericórdia de quem eu tiver misericórdia. Assim, pois, isto não depende do que quer, nem do que corre, mas de Deus que se compadece. Porque diz a Escritura a Faraó: para isto mesmo te levantei, para em ti mostrar o meu poder e para que o meu nome seja anunciado em toda a terra. Logo, pois, compadece-se de quem quer e endurece a quem quer. Dir-me-ás então: por que se queixa ele ainda? Porquanto, quem resiste à sua vontade? Mas, ó homem, quem és tu que a Deus replicas? Porventura, a coisa formada dirá ao que a formou: por que me fizeste assim? Ou não tem o oleiro poder para fazer o barro, para da mesma massa fazer um vaso para a honra ou para a desonra? E que direis se Deus, querendo mostrar a sua ira e dar a conhecer o seu poder, suportou com muita paciência os vasos da ira, preparados para a perdição, para que também desse a conhecer as riquezas da sua glória nos vasos de misericórdia, que para a glória já dantes preparou, os quais somos nós, a quem também chamou, não só dentre os judeus, mas também dentre os gentios? Como também diz em Oséias: chamarei meu povo ao que não me era meu povo, e amado a que não era amado. E sucederá que no lugar em que lhes foi dito: vós não sois meu povo, aí serão chamados filhos do Deus vivo. Também Isaías clamava acerca de Israel: ainda que o número dos filhos de Israel seja como a areia do mar, o remanescente é que será salvo. Porque o Senhor,
executará a sua palavra sobre a terra, completando-a e abreviando-a. E como antes disse Isaías, se o Senhor dos Exércitos nos não deixará descendência, e como antes disse Isaías, se o Senhor dos Exércitos se o Senhor dos Exércitos nos não deixara descendência, teríamos sido feitos como Sodoma e seríamos semelhantes a Gomorra. Que diremos, pois, que os gentios que não buscavam a justiça alcançaram a justiça? Sim, mas a justiça que é pela fé. Mas Israel, que buscava a lei da justiça, não chegou à lei da justiça. Por quê? Porque não foi pela fé, mas como que pelas obras da lei tropeçaram na pedra de tropeço, como está escrito: eis que eu ponho em Sião uma pedra de tropeço e uma rocha de escândalo, e todo aquele que crer nela não será confundido. Irmãos, o bom desejo do meu coração e a oração a Deus por Israel é para a sua salvação, porque lhes dou testemunho de que tem zelo de Deus, mas não com entendimento, porquanto, não conhecendo a justiça de Deus e procurando estabelecer a sua própria justiça, não se sujeitaram à justiça de Deus, porque o fim da lei é Cristo, para a justiça de todo aquele que crê. Ora, Moisés descreve a justiça que é pela lei, dizendo: o homem que fizer estas coisas viverá por elas. Mas a justiça que é pela fé diz assim: não digas em teu coração: quem subirá ao céu? Isto é, a trazer do alto a Cristo. Ou quem descerá ao abismo? Isto é, a tornar a trazer dentre os mortos a Cristo. Mas que diz? A palavra está junto de ti, na tua boca e no teu coração. Esta é a palavra da fé que pregamos, a saber, se com a tua boca confessares ao Senhor Jesus e em teu coração creres que Deus o ressuscitou dos mortos, serás salvo. Visto que com o coração se crê para a justiça e com a boca se faz confissão para a salvação. Porque a Escritura diz: todo aquele que nele crer não será confundido, porquanto não há diferença entre judeu e grego, porque um mesmo é o Senhor de todos, rico para com todos os que invocam. Porque todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Como, pois, invocarão aquele em quem não creram? E como crerão naquele de quem não ouviram? E como ouvirão se não há quem pregue? E como pregarão se não foram enviados? Como está escrito: quão formosos os pés dos que anunciam a paz, dos que anunciam coisas boas. Mas nem todos obedecem ao Evangelho, pois Israel diz: Senhor, quem creu na nossa pregação? De sorte que a fé é pelo ouvir, e ouvir a palavra de Deus. Mas digo: porventura não ouviram? Sim, por certo, pois por toda a terra saiu a voz dele, e as suas palavras até os confins do mundo. Mas digo: porventura Israel não soube? Primeiramente, diz Moisés: eu vos meterei em ciúmes com aqueles que não são povo, com gente insensata vos provocarei a ira. Isaías ousadamente diz: fui achado pelos que não buscavam, fui manifestado aos que por mim não perguntavam. Mas contra Israel diz: todo o dia estendi as minhas mãos a um povo rebelde e contradizente. Digo, pois, porventura rejeitou Deus o seu povo? De modo nenhum. Porque também eu sou israelita, da descendência de Abraão,
da tribo de Benjamim. Deus não rejeitou o seu povo que antes conheceu. Ou não sabeis o que a Escritura diz de Elias, como fala a Deus contra Israel, dizendo: Senhor, mataram os teus profetas e derribaram os teus altares, e só eu fiquei, que buscam a minha alma. Mas que lhe diz a resposta divina? Reservei para mim 7.000 varões, que não dobraram os joelhos diante de Baal. Assim, pois, também agora neste tempo ficou um resto, segundo a eleição da graça. Mas se é por graça, já não é pelas obras. De outra maneira, a graça já não é graça. Por quê? O que Israel buscava não alcançou, mas os eleitos o alcançaram, e os outros foram endurecidos. Como está escrito: Deus lhes deu espírito de profundo sono, olhos para não verem e ouvidos para não ouvirem, até ao dia de hoje. E Davi diz: torne-se-lhes a sua mesa em laço, e em armadilha, e em tropeço, por sua retribuição. Escureçam-lhe os olhos, para não verem, e encurvem-se-lhes continuamente as costas. Digo, pois, porventura tropeçaram, para que caíssem? De modo nenhum. Mas pela sua queda vejo a salvação aos gentios, para os interceder a emulação. Digo, pois, porventura tropeçaram, para que caíssem? De modo nenhum. Mas pela sua queda veio a salvação aos gentios, para os incitar à emulação. E se a sua queda é a riqueza do mundo, e a sua diminuição a riqueza dos gentios, quanto mais a sua plenitude. Porque convosco falo, gentios, que enquanto for apóstolo dos gentios, glorificarei o meu ministério, para ver se de alguma maneira posso incitar à emulação os da minha carne e salvar alguns deles. Porque se a sua rejeição é a reconciliação do mundo, qual será a sua admissão, se não a vida dentre os mortos? E se as primícias são santas, também a massa o é. Se a raiz é santa, também os ramos o são. E se alguns dos ramos forem quebrados, e tu, sendo zambujeiro, foste enxertado em lugar deles e feito participante da raiz e da ceifa de oliveira. Não te glorieis contra os ramos, e se contra eles te gloriareis, não és tu que sustentas a raiz, mas a raiz a ti. Dirás, pois, os ramos foram quebrados, para que eu fosse enxertado. Está bem. Pela sua incredulidade foram quebrados, e tu estás em pé pela fé. Então não te ensoberbeças, mas teme. Porque se Deus não poupou os ramos naturais, teme que te não poupe a ti também. Considera, pois, a bondade e a severidade de Deus para com os que caíram, severidade, mas para contigo a benignidade de Deus, se permaneceres na sua benignidade. De outra maneira, também tu serás cortado. E também eles, se não permanecerem na incredulidade, serão enxertados, porque porventura é Deus para os tornar a enxertar. Porque se tu fostes cortado do natural zambujeiro e contra a natureza, enxertado na boa oliveira, quanto mais esses não são naturais, serão enxertados na sua própria oliveira. Porque não quero, irmãos, que ignoreis este segredo, para que não presumais de vós mesmos, que o endurecimento veio em parte sobre Israel, até que a plenitude dos gentios haja entrado. E assim todo Israel será salvo, como está escrito:
De Sião virá o libertador, e desviará de Jacó as impiedades. E este será o meu concerto com eles, quando eu tirar os teus pecados. Assim que, quanto ao Evangelho, são inimigos por causa de vós, mas quanto à eleição, amados por causa dos pais, porque os dons e a vontade de Deus são sem arrependimento, porque assim como vós também antigamente fostes desobedientes a Deus, mas agora alcançastes misericórdia para a desobediência deles. Assim também estes agora foram desobedientes para também alcançarem misericórdia pela misericórdia a vós demonstrada. Porque Deus encerrou a todos debaixo da descendência, para com todos usar de misericórdia. Ó profundidade das riquezas, tanto de sabedoria como de ciência de Deus. Não insondáveis são os seus juízos, e quão inescrutáveis os seus caminhos. Porque quem compreendeu o intento do Senhor? Ou quem foi seu conselheiro? Ou quem lhe deu primeiro a ele, para que lhe seja recompensado? Porque dele e por ele e para ele são todas as coisas. Glória, pois, a ele eternamente. Amém. Agora, Provérbios 21, do versículo 17 ao versículo 31. Necessidade padecerá o que ama os prazeres, o que ama o vinho e o azeite nunca enriquecerá. O resgate do justo é o ímpio, o do reto o iníquo. Melhor é morar numa terra deserta do que com a mulher rixosa e iracunda. Tesouro desejável e azeite há na casa do sábio, mas o homem insensato o devora. O que segue a justiça e a bondade achará na vida, a justiça e a honra. A cidade dos fortes sobe o sábio e derruba a força em que confiaram. O que guarda a boca e a língua guarda das angústias a sua alma. Quanto ao soberbo e presumido, zombador é o seu nome, trata com indignação e soberba. O desejo do preguiçoso o mata, porque as suas mãos recusam-se a trabalhar. Todo dia avidamente cobiça, mas o justo dá e nada retém. O sacerdócio dos ímpios é abominação, quantos mais oferecendo com intenção maligna. A testemunha mentirosa perecerá, mas o homem que ouve falará sem imputação. O homem ímpio endurece o seu rosto, mas o reto considera o seu caminho. Não há sabedoria, nem inteligência, nem conselho contra o Senhor. O cavalo prepara-se para o dia da batalha, mas o Senhor vem a vitória. Glória a Deus. Bendito seja o teu nome, Senhor. Vamos orar, amados. Querido Deus, a Ti, meu Pai, toda a honra, toda a glória, todo louvor. Nós Te amamos, Senhor, e queremos, meu Pai, neste momento, Pai, agradecer por tudo que o Senhor tem feito em nossas vidas, meu Pai. Muito obrigada por mais esse dia de leitura da Sua palavra, meu Pai. Que os ensinamentos aqui aprendidos, meu Pai, que eles possam prosperar, que os ensinamentos, meu Pai, possam gerar frutos, que a Tua palavra gere frutos em nossas vidas, meu Pai. Ah, meu Pai, entregamos também a vida, meu Pai, de tantas pessoas que estão enlutadas, Pai, tantas pessoas sem força, meu Pai, para seguir adiante. Mas o Senhor é aquele que fortalece, o Senhor é aquele que dá direção, meu Pai. Faça com que seus filhos, meu Pai, retornem à sua casa, meu Pai, a comunhar, meu Pai, a congregar, Pai. Pedimos a Ti, Senhor, ser com cada um deles, meu Pai. Ser com cada um deles, meu Pai, fortalecendo, ajudando, meu Senhor. A Ti, Pai,
toda honra, toda glória. Perdoe nossos pecados, Senhor, e nos ajude para que nós continuemos, meu Pai, firmes neste propósito de ler toda a sua palavra, meu Pai, a Bíblia inteira, Pai, em um ano. Bendito seja o Senhor. É o que nós te pedimos, meu Pai, já te agradecemos. Em nome de Jesus, amém. A paz do Senhor a todos. Fiquem com Deus.